Bom dia, abre a janela, deixa o sol entrar, sorria, veste tua alegria. É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Feira de Santana, bom dia, você ouvinte aqui do Bom Dia Feira. Está começando agora mais uma edição do Direto ao Ponto com Cristiane Mello, seu encontro semanal com a saúde, o bem-estar e a informação de qualidade. Hoje vamos falar sobre um tema de muita importância que também tem trazido esperança para milhares de pessoas: a lesão medular. Você sabe o que acontece no corpo após esse tipo de lesão? Como é o procedimento de reabilitação? Quais são os avanços na ciência e na fisioterapia? E mais, vamos entender melhor sobre a polilaminina, uma medicação que vem sendo estudada e comentada como uma possibilidade de avanço no tratamento e na recuperação de pacientes com lesão medular. Para falar melhor, para essa conversa especial, vamos receber agora aqui no Direto ao Ponto o fisioterapeuta neurofuncional Vinícius Oliveira, profissional de experiência na reabilitação de pacientes neurológicos. Convido você a ficar com a gente porque o programa de hoje está imperdível, cheio de informação que pode transformar vidas. Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris, bom dia a todos da mesa, bom dia a todos os ouvintes. Vinícius, vamos falar um pouco sobre a polilaminina, o que é essa medicação e o que ela promete trazer para essa população que tem paralisia. Para a gente compreender, Cris e todos os ouvintes, o que é a polilaminina, a gente antecede um passo à lesão medular, né? Geralmente, a lesão medular, ela é causada ou por um projétil de arma de fogo, né? Que a pessoa toma um tiro devido a um assalto, devido a alguma discussão, alguma briga, algum tipo de mergulho em águas rasas, né? Que a pessoa pode mergulhar na praia, geralmente no veraneio. Acontece também na piscina, né, Vinícius? As pessoas às vezes... Na piscina, às vezes a piscina ela tá vazia, a pessoa não sabe, e cai, bate a cabeça, acha que a altura de uma piscina é maior e é menor, né? Ou um acidente de moto, muito comum na região de Feira de Santana, não tem muitas sequelas. Acidente de carro, né? Qualquer trauma que leve uma movimentação, um choque na região da medula, ou cervical, ou torácica, ou medular, né? À primeira vista, quando a gente encontra esse paciente, o primeiro socorro a gente faz colar cervical, né? Imobiliza o paciente, chama o SAMU e esse paciente ele vai para uma unidade hospitalar, né? Que receba aquele paciente, né? Unidades gerais. Esse paciente é estabilizado e o tratamento ouro que para a gente saber, assim, comparar com a polilaminina, o tratamento ouro hoje de uma lesão medular nessa fase é neurocirurgia, né? A gente sabe que, por exemplo, a pessoa tem um edema no pé, o pé ele incha, o tornozelo ele incha, né? Mas quando a pessoa tem um AVC, ou um trauma craniano, ou uma lesão dentro da medula, essa medula e esse cérebro eles estão dentro de um compartimento fechado, onde ele não tem como criar o edema como o tornozelo. Então, nesse inchaço que ele dá, ele tem uma morte secundária por compressão, né? Então, qual o tratamento ouro hoje existente? Avaliação da neurocirurgia, o neurocirurgião avalia, vê se esse tratamento vai ser conservador ou cirúrgico, né? Sendo cirúrgico, o neurocirurgião ele pode fazer uma descompressão. Nessa descompressão da medula, que é retirada de uma parte da medula, acontece esse edema e não acontece, diminui a progressão dessa morte secundária pelo edema dentro das vértebras. Ponto. Então, isso é o ouro. O que foi que os pesquisadores no Rio de Janeiro, né, a cargo da pesquisadora a doutora Tatiana, eles fizeram? Associada a essa descompressão da medula, feita pela neurocirurgia, eles têm a proposta de injetar a medicação intramedular, né, que é justamente para associar essa descompressão. Por que eles estão com essa teoria de que essa injeção dessa medicação? Porque foi feito estudos in vitro, né, em laboratório, foi feito estudos em ratos e foi feito estudos em cachorros, e se teve alguns fatores positivos, né? Solicitaram a Anvisa
a colocação dessa medicação em humanos, e aí foram feitos justamente um grupo, pouco de pacientes, em torno de 5 pacientes, um está sendo fomentado também pelo laboratório brasileiro, e é feito justamente nessas fases de primeiras 72 horas desse acidente, essa descompressão da medula e essa injeção dessa polilaminina, que é essa medicação. De onde é que vem essa polilaminina? Vem justamente a chamada laminina, que ela é retirada da placenta. Então tem grupo de mulheres doadoras de placenta, onde é retirada essa laminina, né, e junta com outras lamininas vira a polilaminina, e ela é injetada na medula, né? Se espera que essa polilaminina ela ajude na recuperação do neurônio, mas isso é uma teoria. Aí eu posso estar falando para vocês, ouvintes, justamente qual é hoje o impasse científico justamente dessa comprovação. Então ainda está em estudo experimental? Ainda está estudando, assim, a Anvisa já liberou, né? Hoje está tendo grupos de pacientes que estão sendo beneficiados, que é chamado uso compassivo da medicação. O que é o uso compassivo da medicação? O TRM, ele não tem um tratamento que... TRM é o traumatismo? O trauma da medula, né? O trauma raquimedular, o TRM, ele ainda não tem um tratamento eficaz, assim, que reverta a situação. Então, nesses casos, a justiça, os pacientes têm tentado com liminar judicial para requerer a polilaminina. Então, tem grupo, além do grupo de estudo, tem outros pacientes que via liminar eles estão conseguindo, mas tem a grande situação hoje que a gente se pega com a polilaminina, com esses estudos, é o chamado grupo controle, né? Então, a gente hoje está no impasse, a ciência está justamente numa investigação, porque para se provar que a polilaminina ela tem um efeito, tem que existir um grupo controle. Não pode só injetar a medicação nos pacientes, fazer fisioterapia e esperar que esses pacientes melhorem. Na metodologia científica, de ponta, respeitada no mundo todo, existe o chamado grupo controle, ou seja, por exemplo, colocam 10 pacientes recebendo a polilaminina e 10 pacientes que não receberam. Cegam-se os estudadores, ninguém sabe quem recebeu a medicação, só alguns pesquisadores, e vai se estudar os resultados daquilo. Aí tem porcentagem de melhora de resultado. E hoje não se tem esse grupo controle. Então hoje está tendo muito interrogação na internet, muito isso, e isso impacta diretamente nos pacientes que têm lesão medular, principalmente aqueles crônicos, que vislumbram uma melhora justamente do seu status funcional, e isso gera para a população uma grande crise, expectativa de melhora. Aquele paciente que tem 10 anos de lesão medular, sem andar, ele pensa, será que essa medicação vai servir para ele enquanto paciente crônico? Então isso vai gerando uma expectativa. Por isso que é bom reportagem, um programa desse como essa iniciativa que você fez, da gente estar divulgando para a população justamente a importância de uma metodologia científica que comprove. Lá na frente pode se ter que ela é benéfica, que eu, enquanto fisioterapeuta especializado em neuro, torço para que isso aconteça, mas também torço para que seja pautado em evidência científica, que se faça grupos controles, que façam estudos com metodologias sérias e que se chegue no resultado final de sim ou de não, e a gente possa, a ciência possa fornecer ou não à sociedade uma medicação que ela espera. Muito importante isso, porque ciência tem que ser com comprovação. Vinícius, você tem muitos anos, você falou aí que Feira de Santana tem um perfil diferente dos demais, de muitas cidades brasileiras, que é a questão dos acidentes de motos, é algo muito comum, e no dia a dia você lida com pacientes que sofreram essa lesão medular. Como fica esse paciente após a informação de que recebeu essa lesão e que pode vir a não perder os movimentos? E como é que está hoje a fisioterapia neurofuncional na recuperação desses movimentos? A lesão medular é uma lesão que é multifatorial, né? Geralmente, por exemplo, tem casos do paciente, ele tem um acidente de moto e ele, no próprio acidente, ele já olha para a perna, tenta mexer ou tenta sentir, não sente. Então ali já tem um impacto psicológico.
né? Já tem um impacto grande psicológico, né? Tipo assim, eu não estou mexendo minha perna, não estou conseguindo sentir a perna já no acidente de carro, ou no acidente de piscina, ou os braços, né? Então ali já começa. Então esse paciente é um paciente que ele vai para uma unidade hospitalar, geralmente especializada em UTIs neurológicas especializadas, tem que ser avaliado e tratado, né? Dentro da unidade de terapia intensiva, por uma equipe especializada, por enfermeiros, por médicos, por fisioterapeutas, né? A família muitas vezes recebe uma ligação, Valdir teve um acidente de carro, se encontra no hospital, quando ele chega lá, o paciente, o ente dele querido, está sem movimento. Então, isso dá impacto na família também. Muitas vezes esse paciente, ele é jovem, geralmente são pacientes jovens, né? Que são... é um pai, é uma mãe de família que tem um sustento, né? Tem um centro ali de sustento, isso dá impacto na própria renda da família, né? Na criação dos filhos, nas escolas. Então isso não é uma questão só pontual da medula, é uma questão que é uma questão social, uma questão psicológica e que na fisioterapia neurofuncional a gente busca justamente montar uma avaliação e um planejamento para poder focar naqueles déficits neurológicos que aquele paciente ele está apresentando, né? Por exemplo, um paciente que ele tem uma lesão medular na região de torácica, né? Essa região do peito aqui das costas, ele fica sem poder sentar, né? O paciente ele não consegue sair da cama de deitado para sentado, ele não consegue ficar em pé, ele não consegue andar, né? Que é uma coisa assim que angustia muitos pacientes com lesão medular, eles não conseguirem andar. Então, na fisioterapia neurofuncional, a gente tenta justamente fazer uma avaliação precisa e personalizar o tratamento para diminuir aquele impacto físico. Mas o paciente ele também precisa de uma reabilitação neurointensiva, não somente da fisioterapia neurofuncional. Ele precisa de um apoio psicológico já na fase inicial, na emergência do hospital, na unidade de terapia intensiva. Ele precisa de um apoio de nutrição, né? Onde ele tem que ter uma suplementação, ele tem que ter um apoio médico, medicações, né? Enfermagem, evitar feridas, que esses pacientes, eles, muitas vezes, eles ficam muito tempo em bloco, né? O que é o bloco? É aquela movimentação que não pode mexer muito no paciente, eles acabam tendo, né? Aspectos de ferida, lesões, incontinência urinária, incontinência fecal. Então, eles têm multissistemas atacados devido a essa lesão, unicamente porque o cérebro, ele perde o contato com os órgãos efetores. Então, o cérebro perde contato com os músculos, por exemplo. Ele não consegue ter informação, ele não consegue mandar. Então, o paciente não consegue fazer uma contração para poder urinar, ele não consegue segurar o xixi, ele não consegue deambular. Então, você vê que vários sistemas do corpo, né, entram em declínio e ele precisa de uma equipe multi para poder fazer. E isso pode perdurar, Cris, por anos, né? O paciente pode ter o que a gente chama de fase de choque medular, ou seja, ele tem um trauma na medula e depois volta, né? Aquele trauma, ele fica sem movimentação, ele pode voltar, né? De 3 a 6 meses, né? Ele pode voltar com fisioterapia intensa, né? Ou moderada também, ele pode voltar. E tem aqueles que não voltam. Então, a lesão, eles perduram. Eu acompanho um paciente, que possivelmente é ouvinte de vocês, que teve uma lesão em 2012. Então, a gente está falando de um paciente que tem 14 anos de lesão, tem uns pacientes que tem 30 anos de lesão, né? Mas psicologicamente o paciente vai passando por fases, né? Aquela fase de negação, de não quero, não estou conseguindo voltar para a minha atividade laboral. Se o paciente ele tem uma determinada profissão, ele se vê que ele não está conseguindo exercer aquela profissão e isso dá um declínio, né? Tem que ter avaliações com psiquiatria para poder ver medicações, que o paciente começa a entrar em tristeza profunda, o paciente começa a entrar em depressão, então tem que ter um apoio terapêutico e isso, o paciente tem que ter uma rede de apoio bom, né? Muitos ouvintes aí... Importante isso, né? Eu tenho um paciente ali da região da Matinha, que eu fui avaliar ele pós 4 anos, ele não tinha uma boa rede de apoio, né? O paciente com 4 anos nunca tinha ficado em pé, não tinha uma cadeira de roda, não tinha uma cadeira de banho. A gente conseguiu avaliar ele e fornecer, que o próprio SUS ele fornece uma cadeira de roda, ele fornece uma cadeira de banho, você saber fazer uma regulação correta, né? Que o paciente ele tem direito a um determinado equipamento e não tem. Então você vê que esses impactos perduram, né? Perduram por muitos anos. E o que a gente tem, enquanto sociedade, é primeiro ter o conhecimento da situação e depois contribuir na reabilitação desse paciente. Nós estamos conversando com Vinícius Oliveira, fisioterapeuta neurofuncional, e eu tenho uma pergunta para falar. Você falou aí que o cérebro perde esse contato com alguns órgãos, perde essa informação, essa comunicação. E muito se tem falado sobre neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade?
A neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso, tanto cérebro quanto medula, ele tem de se regenerar, né? Dele mudar sua morfologia, mudar sua funcionalidade, né? O paciente ele tem um acidente vascular encefálico, ele tem uma lesão na medula, existe uma lesão, né? Ele vai entrar em um processo de recuperação e aquele neurônio ele pode mudar a sua morfologia, ele pode mudar a sua função. Então a neuroplasticidade é justamente essa capacidade de regeneração que pode ser potencializada com a fisioterapia intensiva, né? Com a reabilitação intensiva. Para a gente encerrar, eu sei que a gente tem vários ouvintes que sofreram uma lesão medular e estão em processo de reabilitação. Que mensagem você, enquanto especialista, deixaria para essas pessoas? Eu quero deixar de mensagem para você o seguinte: são muitas informações hoje nas redes sociais, né? A gente vê aí o advento da polilaminina, né? Que saiu até no Fantástico, uma matéria muito importante. E isso gera a população uma muita expectativa, né? Mas confie na ciência, confie nos médicos, confie nos fisioterapeutas, confie nos profissionais que estão estudando, né, essas medicações, e se tiver que ser provado que a polilaminina, por exemplo, ela tem um poder de regeneração, vai se ter, e a ciência vai provar. Ou também, se a polilaminina ela não tiver essa capacidade, também vai ser provado. Então, a gente tem que acalmar, né, a questão da população com conhecimento. Então, procure conhecimento, leia, procure profissionais especializados, né? Procure revistas, né? Rádios como essa, que fornecem informações seguras e precisas, e cuide da sua mente, cuide do seu corpo, porque se tiver qualquer avanço da medicina, no futuro, o seu corpo esteja preparado para receber, seja a polilaminina ou um outro avanço que a ciência pode trazer no futuro. É isso aí, conversamos com o Vinícius Oliveira, muito boa a informação, porque a gente sabe que tem muitas pessoas, infelizmente, com lesão medular hoje ouvindo o nosso programa, mas assim, não é o fim da vida. Deus lhe deu mais uma oportunidade de estar aí, né? E você pode trabalhar sua mente, como o Vinícius bem falou aqui, o seu psicológico, para dar continuidade à vida. Fique com Deus. Eu quero agradecer a Vinícius mais uma vez. Vinícius, muito obrigada por estar aqui. Agradeço a oportunidade, né? É sempre bom a gente estar divulgando para a população o melhor conhecimento. Obrigado a todos da mesa, Cris e todos os ouvintes. Tenham um bom final de semana. É isso aí. Sextou, fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Você ouviu no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo.